Olá, meu nome é Fábio Basso e esta é a terceira aula do curso de MySQL MariaDB para desenvolvedores. Na última aula, nós criamos a tabela autor e fizemos alguns selects nessa tabela, algumas inserções também. Porém, essa tabela ainda não está correta. Nós testamos e verificamos que manter aqui um atributo cidade pode causar alguns problemas depois no uso do banco de dados. Então hoje nós criaremos uma outra tabela e faremos o relacionamento com a tabela autor. Então nós teremos a tabela autor e a tabela cidade. Reparem que agora eu vou começar a usar os diagramas. Então esse diagrama ele mostra o nome da tabela. Eu usei o programa MySQL Workbench para montar esse diagrama. Mas existem outros programas também, e que eu vou citar durante as aulas, como Airwin, Visual Diagrama, são outros programas que você pode usar para criar os diagramas de entidade de relacionamento. Então aqui é o nome da nossa base de dados, biblioteca.autor. A nossa chave primária, ID autor, ele mostra o ícone da chave primária aqui, e depois os outros campos de nome autor, sobrenome e o campo cidade. Os índices nós vamos ignorar por enquanto, que eu não preciso criar índices para nenhuma tabela. No momento oportuno nós é, falaremos sobre esse assunto também. Como vai ficar? Agora nós faremos um relacionamento então entre a tabela cidade e a tabela autor. Reparem aqui que eu tenho a tabela autor, o ID autor, que é a chave primária da tabela autor, e então aparece agora um novo item, que é a chave estrangeira. O ID cidade é chave estrangeira na tabela autor. Ele é uma chave estrangeira porque este campo é a chave primária da tabela cidade. Reparem que aqui na tabela cidade, então eu criei o ID cidade e o nome cidade. O ID cidade na tabela cidade é a chave primária. Para que eu possa fazer o relacionamento entre as duas tabelas, eu tenho que usar o campo ID cidade para ligar a tabela cidade com a tabela autor. E aí então eu mantenho os outros dois campos como estavam antes, o nome autor e o sobrenome. Porém, o ID cidade, eu não armazeno mais o nome da cidade na tabela autor. Eu armazeno o nome da cidade na tabela cidade. Então vamos ver como ficam essas tabelas. Eu deixei já o script pronto. Esse script será disponibilizado nas aulas também. E agora, antes de criar a tabela autor, nós precisamos criar a tabela cidade, porque eu vou usar essa chave primária da tabela cidade como chave estrangeira na tabela autor. Tá ok? Então vamos lá. Vou criar primeiro, vamos fazer a conexão no banco de dados, MySQL, "-u", root e a senha. Opa. Vamos verificar aqui as nossas bases de dados. Eu só tenho ainda biblioteca. Use biblioteca. Pronto, alterado. Vamos ver as tabelas. Por enquanto só temos a tabela autor. Vou excluir essa tabela. Limpar a base de dados. Opa, faltou o table aqui. Drop table autor. Pronto, limpamos. E agora eu vou criar primeiro a tabela cidade. Então temos aqui create table, cidade, que é o nome da tabela, ID cidade, integer not null, e eu mantive aqui ainda a opção auto-incremente, que ele vai incrementar automaticamente a cada novo registro. Nome cidade, varchar, e a primary key, que é a nossa chave primária, ID cidade. Enter, OK. Agora vamos criar a tabela autor. Create table autor, ID autor e integer not null auto-incremente. Então nós temos aqui a chave primária, ID cidade e integer. Por enquanto eu só estou deixando aqui integer, não coloquei o campo not null,
para depois nós simularmos alguns problemas que podem ocorrer quando nós deixarmos um campo nulo. O nome do autor, sobrenome, primary key. Agora reparem o relacionamento entre as duas tabelas. Eu estou criando aqui um foreign key, uma chave estrangeira, ID cidade. Eu estou indicando que o ID cidade, que está aqui, é uma chave estrangeira e que faz referência com a tabela cidade. E lá na tabela cidade, esta chave se chama ID cidade. Eu não preciso ter o mesmo nome de chave. Nós veremos que nessa situação eu pude usar ID cidade nas duas tabelas, tanto na tabela cidade como na tabela autor. Mas nós faremos outros relacionamentos e eu vou mostrar que não precisa ser o mesmo nome. Vou dar um Enter. Pronto, criou a tabela. Se nós executarmos agora o Show Tables, nós temos então agora a tabela autor e a tabela cidade. Ambas as tabelas estão vazias. Autor, select, asterisco, from, cidade. Estão vazias. Vamos acrescentar então agora duas cidades. Insert into, cidade, coloquei aqui o nome do campo, que é o nome cidade, values, Rio de Janeiro. Como é o primeiro registro, ele vai inserir com o código 1. Vamos acrescentar mais uma cidade para podermos ter registros suficientes e fazermos alguns testes. Pronto, agora nós temos então select asterisco from cidade e ele vai listar Rio de Janeiro e São Paulo. O código 1 e 2 foi incrementado automaticamente. Agora vamos acrescentar alguns registros na tabela autor. Atenção que agora na tabela autor eu não posso colocar mais o nome da cidade. Reparem, insert into autor, eu estou indicando que eu vou passar os valores de ID cidade, nome autor e sobrenome. Quais valores que eu vou passar? 1. Por quê? Eu estou passando o código da cidade. Neste caso, o 1 refere-se a Rio de Janeiro. Então, eu estou indicando o autor Castro Alves e ele será registrado como se estivesse na cidade do Rio de Janeiro. Enter. Vamos acrescentar outro autor. Então, ID cidade, nome autor, sobrenome, values. Reparem agora que eu estou usando do código de São Paulo. Código 2, ID cidade 2. Então, estou fazendo uma ligação entre as duas tabelas usando o código. E vamos acrescentar mais um, para ter apenas mais um exemplo de teste. Também usei aqui a cidade de São Paulo. O SQL, esse último SQL, é muito parecido com o penúltimo, né? O código da cidade também é o mesmo e o número de parâmetros também é o mesmo. Pronto, então agora inseri duas cidades e 3 autores. Vamos fazer um select na tabela autores, from autor. Pronto, esses são os dados da tabela autor. Vou pressionar Ctrl L para limpar a tela. E vou chamar aqui desk autor. Então veja que ele mostra ID autor e que é chave primária. O ID cidade, ele está permitindo, olha aqui, ele está mostrando que ele pode aceitar nulo e ele é uma chave, mas vai ser uma chave estrangeira. E então eu tenho os outros dois campos. Para o usuário, agora nós temos que pensar o seguinte: para o usuário, não é interessante aparecer o código do autor. Se eu deixar, né, o código da cidade, se eu mantiver aqui o ID cidade e mostrar uma lista para o usuário de autores por cidade, o usuário teria que ficar procurando na tabela cidade qual é o código de cada uma dessas cidades. Então o SQL permite a união de duas tabelas ou mais tabelas. Nós veremos consultas aqui com várias tabelas.
Então, nós vamos fazer o primeiro SQL com duas tabelas. Eu quero selecionar agora, na tabela autor, eu quero trazer o nome autor. Eu vou colocar vírgula e vou continuar na linha de baixo. E na tabela cidade, eu quero trazer o nome cidade. From. Agora eu vou indicar as tabelas que eu quero trazer. A tabela autor, join, vou fazer uma junção com a tabela cidade. E vou colocar o comando on, a palavra-chave, e indicar autor.id cidade igual a cidade.id cidade. O que eu estou indicando por SQL agora? Eu quero que ele traga para mim, da tabela autor, traga o nome do autor. Da tabela cidade, traga o nome da cidade. E faça uma junção da tabela autor com a tabela cidade, onde na tabela autor o ID cidade for igual ao ID cidade da tabela cidade. Vamos dar uma olhada no diagrama para relembrar. Reparem que o ID cidade ele vai estar ligado com o ID cidade da tabela autor. Então, na tabela autor, esse campo ID cidade ele tem que existir na tabela cidade. Isso se chama uma integridade referencial. Nós veremos a definição de integridade referencial logo. Mas a integridade referencial diz que eu não posso ter uma chave estrangeira numa tabela sem a referência de uma chave primária numa outra tabela. Por isso que nós precisamos indicar na criação das tabelas, eu preciso indicar aqui referências, cidade, ID cidade, para fazer com que o banco de dados monitore isso para mim e controle isso para mim. Então, se houver um relacionamento entre as duas tabelas, o próprio banco de dados vai impedir que eu apague uma cidade que está sendo utilizada em algum autor. Então, agora, vamos pressionar Enter e ver o resultado. Pronto. Agora ele trouxe, então, o nome da cidade, que é o que interessa para o usuário. Ele vai querer visualizar o nome da cidade. Então, agora eu tenho duas cidades, e essas duas cidades estão sendo utilizadas na tabela autor. O que acontece se eu tentar excluir uma das cidades? Delete from cidade where id cidade igual a 1. Ele está dizendo para mim que não pode apagar ou fazer uma alteração nessa linha, porque existe uma foreign key. Então, na tabela autor, existe uma foreign key com id cidade que faz referência com id cidade da tabela cidade. Voltando aqui para o diagrama. Então, nós temos aqui o ID cidade, foi criado como identificador na tabela cidade, e esse identificador está relacionado com a tabela autor. Essa indicação do diagrama mostra que uma cidade ela pode estar sendo utilizada em vários autores, como nós vimos aqui nos nossos registros. Então, São Paulo aparece duas vezes, né, uma para o Machado de Assis, uma para o Manuel Bandeira. Então, uma cidade ela pode aparecer várias vezes, mas reparem que essa cidade agora ela é única. Eu não estou tendo redundância dos dados. Se eu alterar o nome dessa cidade, ele vai alterar aqui para os dois registros. Vamos fazer um teste. Update cidade 7 nome cidade recebe. Só que agora eu vou ter que colocar um valor errado. São Paulo 2. Where ID cidade igual a 2, que é o código de São Paulo. Pronto, alterado. Select asterisco from cidade.
Tá aqui então, apareceu São Paulo 2. No caso, todos os autores que estivessem cadastrados com essa cidade, se eu repetir o nosso código com o join, ele vai trazer então, ao invés do nome São Paulo, ele vai trazer São Paulo 2. Tá aqui. Vamos ver o resultado? São Paulo 2. Reparem que lá estava aparecendo São Paulo. Porque agora ele só tem um registro da cidade. Ele está repetindo aqui porque ele está repetindo, na verdade, os registros de autor. E o autor, eu tenho vários autores que moram em São Paulo. Então, voltando aqui para o nosso diagrama. Então, isso indica que uma cidade pode estar em um ou mais autores. Porém, um autor ele só pode estar em uma cidade. Então, lembrando, a chave estrangeira em uma tabela indica que esse campo é uma chave primária em outra tabela. Para fazermos esse relacionamento, nós usamos o referências com o nome da tabela e no diagrama ele é representado dessa maneira. Essa é a chave primária e essa é a chave estrangeira. A representação pode mudar um pouco de acordo com a ferramenta que você estiver utilizando. Então hoje nós criamos uma nova tabela, fizemos a correção da tabela autor para fazer o relacionamento com a tabela cidade e usamos a primeira vez um select com duas tabelas. Eu sugiro agora que vocês criem uma nova base de dados. Você pode usar lá um create database test e recrie as tabelas autor e cidade de acordo com o diagrama. Olhe o diagrama e escreva o código SQL. Para criar um novo database é muito simples. Vamos fazer aqui, ó, create database test, por exemplo. Mas você pode usar qualquer nome. Ponto e vírgula. Pronto, já criou o database test. Vamos verificar aqui. Show databases. Então nós temos aqui o biblioteca e nós temos o teste. Então eu posso indicar que eu vou usar a tabela, o database teste, use teste. Se eu colocar aqui show tables, ele vai mostrar que não tem nenhuma tabela. Tá ok? Então você pode criar um outro database e fazendo testes. Olhe o diagrama e recrie, digite os comandos do SQL para montar esse diagrama. Nós veremos ainda vários outros diagramas e vários outros SQLs também. E pesquise na internet sobre os diagramas entidade e relacionamento, que nós veremos nas próximas aulas. Por hoje é só e até a próxima aula. Obrigado.